Finanças, a Karine Donizete Simões, diretora da Contabilidade de Osasco. Retificando, subsecretária do Tesouro Municipal. Então, vamos lá, obrigado. Fazem parte dessa Comissão de Economia e Finanças, eu, Cláudio Henrique da Silva, presidente, Antônio Aparecido Toniolo, relator, Valdenir Luiz de França, Unida Pizzaria, membro, Josias Nascimento de Jesus, o Josias da Juco, como membro também, e Daniel Matias da Silva, membro. Solicito ao senhor secretário, vereador Toniolo, que anuncia a presença dos senhores vereadores e na lista de presença para que tome os seus lugares. Senhor presidente, bom dia a todos. Encontra-se presente o senhor presidente, vereador Cláudio Henrique da Silva, este vereador que assume a secretaria, e também o vereador José Rogério Soares dos Santos, o vereador Rogério Santos. São os vereadores presentes até o momento, senhor presidente. E também está presente aqui, senhor presidente, as autoridades já mencionadas e que a gente vai falar novamente, que é a Karine Simões de Oliveira, subsecretária do Tesouro Municipal, Elaine de Oliveira, subsecretaria da Receita Municipal, Bárbara Selma de Souza, Secretaria de Finanças, estagiária, que está participando também dessa solenidade, Elisandra Brito dos Santos Silva, diretora de Financeira, Daniela Andrade de Souza, Secretaria de Finanças, Bruna Gaiaski, Secretaria de Finanças, Giovana Vegas, Mídias Sociais de Finanças, e o nosso amigo diretor do departamento, Afonso Rodrigues Filho. Essas são as pessoas apresentadas, senhor presidente. Vejo aqui alguns assessores dos senhores vereadores, porém não tenho as fichas aqui para que possa ler todos, para não cometer nenhuma injustiça. E cumprimento a todos na pessoa do José Carlos, portanto. E tem aqui o ofício também, senhor presidente, do vereador Ribamar. Pela presente, agradeço o convite de participar das audiências públicas proposta pela Comissão de Economia e Finanças, com a finalidade de debater e refletir sobre metas fiscais do município referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2019, da Secretaria de Finanças do município, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, no dia 26 de setembro, quinta-feira, no plenário Tiradentes, e que muito me honrou, porém, em razão de compromissos agendados, declino o convite com votos de sucesso ao evento dessa Casa de Leis. Valdenir Luiz de França, Nida Pizzaria. Também, senhor presidente, direcionado a Vossa Excelência, a Comissão de Finanças, presidente da Comissão Cláudio Locadora, justificativo de ausência em audiência pública, em atenção ao convite recebido pela Comissão de Economia e Finanças para a participação da audiência pública a ser realizada em plenário no dia 26 de setembro de 2019, às 10 horas, presidido pelo nobre colega vereador Cláudio da Locadora, para prestação de contas do segundo quadrimestre de 2019, justifico minha ausência, visto que não poderei estar presente devido a outros compromissos devidamente agendados. Desde já parabenizo pela iniciativa de tão pertinente assunto a ser discutido, que visa o progresso do município de Osasco. Vereador Daniel Matias. Lembrando, senhor presidente, que a justificativa do Daniel e do vereador Ni, os dois são membros da Comissão de Finanças. Obrigado, Toniolo. Solicito
Vossa Excelência também que proceda a leitura do ofício número 82 de 2019. Informo ofício número 82, 2019, ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informa a Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 26 de setembro de 2019, às 10 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema Prestação de Contas do segundo quadrimestre de 2019, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo solicitação do senhor Pedro Sotero de Albuquerque, secretário de Finanças de Osasco. Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para o serviço de coordenação da audiência, recepção, confecção de livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado convite através do e-mail a todos os senhores vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, Cláudio Henrique da Silva, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Obrigado, vereador. Quero agradecer aqui a presença de todos, o público, a imprensa aqui presente, para prestigiar esta audiência pública tão importante e esclarecedora. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canal 7 da operadora NET e canal 3 da Cabonet Digital, com reprises durante a semana. Consulte os horários em nosso portal. Para assistir pelo YouTube, o evento estará disponível e poderá ser assistido a qualquer momento na internet. www.osasco.sp.leg.br. O público aqui presente pode também participar retirando o formulário na recepção ou com alguns dos nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final do evento. Vamos iniciar aqui então com a Karine aqui fazendo a sua apresentação aqui para o público presente e em seguida vamos ceder aqui o tempo aos vereadores e o público aí presente também pode estar fazendo as suas perguntas, tá bom? Vamos lá, Karine. Que assistem aqui também no plenário e a equipe técnica da Secretaria de Finanças. Então, novamente, a Secretaria de Finanças vem cumprir um requisito legal, que é apresentar as metas que foram estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Então, quem nos assiste pela primeira vez ou que tem um pouco de dificuldade com os números que a gente apresenta, eu vou fazer um breve resumo. A Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000, ela trouxe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a obrigatoriedade do PPA, do Plano Plurianual. E dentro da LDO, ela estabeleceu metas de receita, de despesa, de resultado primário, resultado nominal, dívida, de gasto com pessoal. Então, por que ela estabeleceu isso? Para que os municípios não se endividassem muito, para que não inflasse sua receita, para que mantivessem em equilíbrio a receita e despesa. Esse é o principal ponto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o equilíbrio entre a receita e a despesa. Então, ela estabeleceu que a gente também publicasse esses balanços. Alguns são bimestrais, outros quadrimestrais. E a exigência quadrimestral de apresentar essas metas, a evolução ao longo do exercício. Então, mais uma vez, a gente vem aqui
a apresentar os nossos números. Então, aqui é o objetivo que eu já falei, as metas e os resultados. Então, o objetivo é cumprir o requisito legal, né, o parágrafo 4º do artigo 9º da LRF, né, e principalmente também dar ciência à sociedade da evolução dos números fiscais do município. Esse é o principal objetivo da audiência pública. Aqui são as metas. O anexo de metas da LDO, a gente chama que ele é o coração da LDO, porque aqui a gente estabelece, né, o Tesouro Nacional, com seus técnicos, ele desenvolve metodologias, principalmente para cálculo de resultado primário, nominal e dívida. E a gente segue a metodologia do STN, da Secretaria do Tesouro Nacional, e somos auditados pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, esses números aqui apresentados, eles são publicados também quadrimestralmente e são acompanhados também. Osasco, por ser uma cidade que é o segundo PIB do Estado, ela tem uma auditoria diferenciada do tribunal. Então, o tribunal ele audita rigorosamente esses números nossos aqui. Então, primeiro, a gente sempre traz o conceito das receitas, né? Ela vem separada em receitas correntes e receita de capital. As receitas correntes financiam as despesas correntes, ou seja, ela não contribui para aumentar o patrimônio. As receitas de capital é aquela que contribui para o aumento do patrimônio público, através de obras, né, que a gente recebe contratos de repasse, toda a questão de infraestrutura da cidade é utilizada as receitas de capital. Aqui a gente traz um quadro da receita consolidada do município. Né, o STN determina que o Executivo, o Legislativo, as fundações e autarquias apresentem um balanço único. E é assim que a gente apresenta ele para a STN. Então, dentro do que a gente previu para o orçamento de 2019, a gente previu uma receita consolidada, né, de 2.864.330.124. A gente arrecadou até o momento 1.790.143.277. Aqui é o valor todo. Essa apresentação ela vai estar disponível também no portal da transparência do município. Aí vocês podem analisar melhor também. Então, do que foi previsto, a gente já arrecadou até agosto 62%. A gente traz também o número isolado, só do Executivo, só da Prefeitura. Então, a gente orçou para a Prefeitura, para 2019, 2.769.415.321. A gente já arrecadou 1.730.504.075. Então, 62% do que a gente previu, a gente arrecadou. E aí, o que vem acontecendo, né, nos últimos anos? Sempre as receitas correntes que vêm reagindo bem. E as transferências, as operações, a alienação, elas não vêm acontecendo. Então, assim, de receita de capital, a gente arrecadou até o momento só 4%. Então, a nossa arrecadação própria, que basicamente está aqui dentro das receitas correntes, a gente já arrecadou 72%. Aqui é um quadro resumo que a gente publica também, né? O Executivo tem uma obrigação de publicar até o dia 20 do mês seguinte um quadro, né? O boletim da receita e da despesa. Então, isso aqui está no IOMO já, do dia 20 de setembro. Aí vem esse número, está um pouco ruim, mas é um número que já está no slide anterior. E aqui tem o comportamento, né, dos nossos principais impostos, que é onde vem o nosso aumento da receita corrente. Aqui, ó, a gente pode pegar os principais aqui, né? O imposto de renda, a gente tem o superávit pelo período do que foi previsto, o ISS aqui em 256 milhões pelo período, né, de excesso, e assim a gente vai analisando, né, as transferências, mas aqui é um quadro bem detalhado e está publicado no IOMO. Agora, a despesa. Então, a primeira meta, a gente viu que vem cumprindo, a meta da receita, do que foi previsto, principalmente de receita corrente, a gente vem cumprindo. E aí, carece de atenção, como nos últimos anos também, a questão das receitas de capital, que elas não vêm se realizando conforme as projeções. As despesas correntes são aquelas destinadas ao custeio mesmo da máquina pública, né? Então, despesa com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia.
e as despesas de capital, que é aquelas que a gente investe, recapeamento, reforma, obra. Então, como a gente não recebe muito a receita de capital, a gente tem vindo que ela não vem acompanhando nos últimos anos o que foi previsto, então, como que ocorre essa despesa de capital? Aí ela ocorre com receita corrente. Eu posso usar a receita corrente para esses bens de infraestrutura aqui. Então, esses são os conceitos, é a nossa segunda meta de despesa. Então, as dotações atualizadas, consolidada da despesa pública, ela está em 31 de agosto de 2019 em 2.902.255.185. A despesa efetivamente realizada, né, que é aquela que já está atestada, que já tem o compromisso dela mesmo, efetiva, 1.453.639.673. Então, aqui, de tudo que eu tenho de dotação disponível de orçamento, eu já liquidei efetivamente 50%. 56% em despesa corrente e 21% em despesa de capital. Aqui é só a despesa da prefeitura. Então, eu tenho uma previsão atualizada da despesa em 2.597.061.697. E eu, efetivamente, executei de despesa, que são as liquidadas, 1.280.231.391. Então, do que eu tenho disponível de orçamento, eu já executei 49%. Aqui é um resultado orçamentário, né? Resultado orçamentário consolidado. Então, ele tem a Prefeitura, a FITO, IPMO e Câmara. Então, das receitas realizadas, exceto as intras, né, e as reservas, 1.790.143.277. A despesa que serve para os órgãos reguladores é a liquidada, que é efetivamente realizada. Dentro das empenhadas, eu tenho um pequeno superávit aqui de 4.930.000. Mas a empenhada, por exemplo, a gente tem contratos grandes, que eles estão empenhados até dezembro. Então, ela se equilibra até o final do ano. Então, aqui eles computam mesmo, aqui serve para as análises dos órgãos reguladores, são as liquidadas, que a gente tem um resultado orçamentário de 336.503.605, que é o total da receita menos o total da despesa efetivamente realizada, que representa um superávit orçamentário de 18,8%. Aí a gente está indo para a terceira meta. Então, a gente vem seguindo, né, a gente vem realizando as receitas, as despesas, e aqui é o resultado primário. Então, o que é o resultado primário? Na verdade, ele apura se a gente tem um déficit ou superávit primário. Como que apura isso? Então, são as receitas primárias. Ele pega todas as receitas primárias e deduz as despesas primárias. Mas o que é isso, receita primária? Então, ela é a minha receita total, que eu orcei, menos as operações financeiras, as alienações de bens e a operação de crédito. Então, o que é isso? É a receita que o município tem o poder de arrecadar, os impostos, as transferências. A gente sabe que é a receita primeira, que ela independe de uma outra ação externa, que seria as operações financeiras, alienação e operações de crédito. E a despesa primária também. Então, o próximo slide, ele vem apresentando o que a gente colocou de meta. Aqui tem a lei de diretrizes que foi aprovada para 2019. Então, a gente previu de receitas primárias 2.364.880.785 e de despesas primárias 2.345.261.617. Então, a gente, num cenário aqui, a gente projetou um superávit de 19.619.168. Mas o que vem ocorrendo, né? E o que significa esse superávit? É que a gente vai manter todo o custeio da máquina pública e ainda cumprir com o seu pagamento da dívida e os demais juros e amortizações. Então, a gente previa aqui que a gente pagando tudo, o nosso custeio, a dívida, a gente ainda teria 19 milhões. O que vem ocorrendo aqui nas receitas é que a gente tem um superávit de 334 milhões. Então, assim, é um indicador muito bom perante os nossos órgãos de controle. Quer dizer que tem um equilíbrio, a gente vem arrecadando, tem executando a despesa com responsabilidade, mantendo condições de arcar com o pagamento da nossa dívida, que a gente vai apresentar mais ao final. Aqui é o resultado nominal, é a quarta meta, né? Então, resumindo, o resultado nominal ele serve a um indicador que mede a evolução da dívida de um período em relação ao período anterior.
Então, ele sempre pega o período atual e menos o período anterior. Então, assim, para os economistas, a gente sempre considera que o resultado nominal negativo é um número bom. Significa que a gente diminuiu a nossa dívida, em 31 de agosto, em relação a 31 de dezembro, em 264 milhões. Né? Então, é um indicador bom aqui também perante o que a gente projetou. A gente projetou aqui, na verdade, um cenário de resultado nominal positivo, que cresceria, né, a nossa dívida de um período em relação ao outro. Mas, até o momento, ela vem diminuindo. Mais para frente, eu explico até por que essa diminuição alta da dívida. Aqui, a nossa dívida consolidada líquida. Ela pega toda a nossa dívida que o município tem e deduz as disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais haveres. Então, aqui a gente traz o comparativo da dívida do segundo quadrimestre dos 3 últimos exercícios, né, dos 2 últimos exercícios. E ela tem um denominador comum. Eu acho que eu vou até seguir um pouco para explicar um pouco a RCL. A RCL ela é o denominador da dívida e do gasto com pessoal. Então, é o somatório de todas as receitas tributárias acumuladas nos últimos 12 meses, deduzidos o Fundeb. Então, aqui a gente vem numa evolução crescente da RCL. Em 2019, a gente teve uma receita extraordinária aqui também. Entrou um valor de 142 milhões, que é um valor extraordinário, não vai ter nos próximos exercícios. E, com isso, ele elevou tanto a nossa receita quanto a nossa RCL, que é acumulada nos últimos 12 meses. Então, hoje, a nossa RCL, que a gente usa de base para calcular o nível de endividamento e o nível de gasto com pessoal, é de 2.425.291.457. Aí o Senado, nessa resolução 40 aqui, ele que definiu esse nível de endividamento. Então, o nível de alerta que ele estabeleceu que os municípios podem ter 108% da sua RCL comprometido em dívida. E a gente vê que aqui, nos últimos anos, já vem numa diminuição, sempre abaixo de 50%, e muito abaixo do que é permitido, do limite de alerta de dívida. Então, hoje, o nível de endividamento da Prefeitura em relação à sua RCL é 29,23%. E a gente vê a diminuição da dívida. Como a RCL ela é denominador também para o pagamento dos precatórios. O Tribunal de Justiça ele faz um cálculo em que ele utiliza a RCL acumulada também, divide uma metodologia própria. Então, a RCL alta, ela aumenta o valor que a gente paga de precatório. Então, a gente pagava em torno de 3 milhões, praticamente dobrou. Hoje, a gente paga batendo nos 8 milhões de precatório mês. Então, isso reflete diretamente, porque a maior dívida do município ainda é o precatório. Então, vem diminuindo constantemente a dívida, e um dos fatores é o aumento da RCL, que é um denominador para o cálculo. Então, já foram as 5 metas: receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida. E aí ele traz também aqui, de acordo com a lei de responsabilidade, a RCL, né, que eu já apresentei anteriormente, que é o denominador da dívida, do pagamento de precatório, e é o denominador também para a despesa com pessoal. Então, a gente traz um número aqui, que, a princípio, você olhando, é um número muito bom. A despesa com pessoal, ela fechou no segundo quadrimestre em 922.433.796. E uma RCL de 2.425.291.457. Ele é um número bom? Ele está muito abaixo do limite prudencial. Só que a gente não tem a certeza que isso vai se manter. Porque aí, o Pedro pode explicar melhor na hora dos questionamentos. Por exemplo, a receita do Bradesco é uma que a gente, desse valor que foi extraoficial, é um valor que assim, a gente não pode contar, ele é extraordinário, a gente chama, na verdade é extraordinário, eu falei errado. Então, é um valor extraordinário. Então, ele não vai se repetir nos próximos anos. Então, aqui a gente requer cuidado, a gente tem que acompanhar, porque a despesa com o pessoal, eu já apresentei nos últimos quadrimestres, ela estava em 899 milhões, no último quadrimestre, 915, e agora 922. Ela não está diminuindo a despesa. A questão é que o indicador, o denominador, que é a RCL, vem crescendo muito, né, por conta dessas receitas extraordinárias aqui desse ano, e aí, com isso, joga o limite de pessoal abaixo. Então, hoje a gente tem um número bom, mas que requer cuidado. Então, são esses os números. Aqui a evolução também, né, dos últimos quadrimestres, aqui fica nítido, né,
que ela vem crescendo, a despesa com o pessoal, e com esse aumento da RCL, ele joga o percentual abaixo. Então, assim, a gente tem que acompanhar, e quando você olha um limite de 38, aí dá margem para algumas questões políticas, de rever salários, essas coisas, mas requer cuidado, porque a gente não sabe se vai manter essa receita aqui constante. Bom, é isso. Muito obrigada. Registrar aqui a presença do nobre vereador Tinha de Ferreira. Muito obrigado. A presença também da nossa vereadora Régia. Muito obrigado. Ambos dois estavam atendendo o munícipe nos seus gabinetes. Muito obrigado pela presença. Vamos abrir a palavra, então, para os nobres vereadores, para questionar algum número ou alguma outra coisa. Vereador Tinha? A Régia? Exatamente. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. A doutora e vereadora Régia vai usar a tribuna. Vossa Excelência tem 3 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretário. E aos colegas presentes. Fala depois. Bom, ao público presente, aos colegas vereadores, bom dia. Ainda quando eu estava lá no meu gabinete, acompanhei um pouquinho a fala final da Carina, e eu vi que tem um superávit de mais de 300 milhões. Né, na receita deste ano, neste quadrimestre. E aí eu estou intrigada, porque tem aqui na casa 2 projetos, né, solicitando empréstimos. Um para a Caixa Econômica e o outro para o Banco do Brasil. E nesses empréstimos, eu observei também que não são para utilização de questões de primeira necessidade, né, salvo a situação do Miguel Costa, que eles necessitam daquela ponte para se... Mas, fora isso, os outros não são de primeira necessidade. Então, eu queria dizer, se tem um superávit, por que razão precisamos fazer empréstimo? É a minha primeira pergunta. Queria saber também qual a situação dos pagamentos dos precatórios.
E ainda vou voltar a falar, senhor secretário, a questão do portal da transparência, que ainda não é possível a gente obter de forma simplificada a situação da arrecadação no município. E aí a gente está num dilema, porque se a gente pede a informação com base no portal da transparência, a gente não consegue obter, porque tem que ser via requerimento da Câmara. E aí a gente fica no impasse, e a resposta não vem. Então, ainda estamos com problemas no portal da transparência, no sentido de acompanhar a arrecadação mês a mês. Quando a gente vai ter uma solução disso? Eu observei aí que, nos últimos dias, o prefeito anunciou algumas terceirizações. E como agora existe uma legislação que essas terceirizações também vão influir no gasto com despesa de pessoal, eu queria saber se já existe um estudo dos custos dessas terceirizações, se contrapondo, comparando com serviços prestados pela Prefeitura. Se há esta comparação e por que a opção das terceirizações. Outra pergunta: qual a situação financeira da FITO para receber os recursos públicos que estão sendo direcionados a ela? Como estão sendo feitos repasses federais para as diversas obras da cidade que estão paradas, como Braço Morto, Santa Rita, a finalização da Visconde de Nova Granada, para o Morro do Sabão. Por fim, são essas primeiras considerações, senhor secretário. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Registrar aqui a presença também do nobre colega, vereador Alex da Academia. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Tinha de Ferreira. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Bom dia a todos, bom dia aqui a plateia que está aí. Bom dia, quero também aqui saudar o presidente, Cláudio, que está conduzindo os trabalhos, e saúdo toda a mesa no seu nome. Cláudio, hoje eu não tenho muito questionamento não, porque a Hera já fez toda, já temos dinheiro para diacho aqui, para tocar esse governo até o fim do ano. Pelo menos a minha denúncia aqui, que até setembro não tinha dinheiro, pelo menos eu fiquei feliz que agora tem um superávit. Tudo bem, a Régia já questionou em cima do superávit, tem que questionar. Só lembrando, viu, Régia, que também tem a Unidade Básica de Saúde do Roxidar, que está parada desde a época do prefeito Jorge Lapas. Acho que por isso que trouxeram todo o Valdir agora, acho que é para acabar tudo isso, né? Acho que não tiveram competência, né? Mas acho que deve ser isso, só tem um único motivo só. Mas eu vim aqui, gente, para simplesmente perguntar uma coisa. Já é de conhecimento de todos que até agora ninguém se manifesta para saber por que morreu 253 pessoas no Antônio Gigre. Por falta de remédios, por falta de tratamentos, de especialistas dentro do hospital que fizeram um contrato de PS, de pronto-socorro. As pessoas vão ser responsabilizadas na justiça por isso, porque ela sim correu o risco de matar. Isso é a mesma coisa de pegar um carro de fogo e sair pelo autonomista atropelando todo mundo. Foi o que fizeram o contrato do Antônio Gigre. E agora a minha pergunta maior, porque quem paga essa despesa do Antônio Gigre é a Secretaria de Finanças, através do convênio, que eles têm as suas prestadoras de serviço. E aqui, presidente, eu estou fazendo uma denúncia e quero que isso tome providência. Que o secretário abre uma sindicância para saber os números de nota fria que a Pacaembu está recebendo das prestadoras de serviço. E se ele tiver dificuldade de abrir essa sindicância e tiver provas, ele me convida,
porque ele não pode me convocar. Quem convoca sou eu. Ele me convida, que eu estarei com muito prazer mostrar aonde estão essas notas frias. Eu acho que a controladoria tem que cercar mais. E o interessante disso tudo, que outras OS teve um grosamento, aí grosaram em torno de R$250 mil, que é muito pouco. E, por surpresa, a Pacaembu não teve um grosso até agora. E teve pagamento extra dentro de um contrato emergencial, que é outro crime que cometeram, que não poderia ter feito. Principalmente dinheiro repassado para obras, que não prestaram conta até agora, até na prestação de conta de agosto. Então, estou aqui, publicamente. O secretário não pode dizer que não desconhecia, que agora ele está conhecendo. E se não abrir sindicância, não apurar isso, estará prevaricando. Então, presidente, que essa comissão, que isso aqui deixa registrado, que essa fala minha conste na ata, na íntegra, do que eu estou denunciando aqui hoje. É muita nota fria. E depois nós vamos saber para onde está indo esse dinheiro dessa nota fria e como estão descambiando esse dinheiro. Obrigado, vereador Tinha. Agora vamos pedir Vamos abrir a palavra agora para o secretário de Finanças responder as perguntas feitas pelos os nobres vereadores. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o presidente da sessão, Cláudio da Locadora, secretário, vereador Toniolo, Rogério Santos, Alex da Academia, doutora Régia, vereador Tinha de Ferreira, e cumprimentar todos os presentes. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de a gente vir aqui a essa casa prestar contas do nosso trabalho e já de começar com agradecimento pela agilidade e dedicação que vocês tiveram no projeto de lei que reestruturou a Secretaria de Finanças da cidade de Osasco, o PL 24. A gente tinha uma estrutura da Secretaria, vereadores, como foi muito bem argumentado no dia da votação, muito aquém do porte que a cidade merece. Quando a gente olhava todas as outras estruturas fazendárias das 20 maiores economias do Estado e olhava a nossa, a gente até passava vergonha. Natural de muitos anos que houve de ausência de constantes atualizações do processo. E agora a gente conseguiu, pelo menos na ponta da estrutura, dar uma resposta à altura do que a cidade merece. Osasco merece mais, Osasco merece ser reconhecido como uma potência que é. Então, isso não teria como acontecer se não fosse pelo intermédio da mão dos nobres vereadores dessa casa que se dedicaram, apreciaram e votaram esse projeto. Então, em nome de toda a Secretaria de Finanças, muito obrigado. Acho que, assim, eu estou aqui falando de todos aqueles que participaram, se dedicaram e hoje reconhecem na Câmara essa grande parceria e esse grande sucesso que foi a aprovação desse projeto. Muito obrigado. Bom, com relação à questão das perguntas, a gente só tem alguns comentários. A gente teve aqui uma questão da receita, a gente teve um crescimento muito grande da receita esse ano, a gente conseguiu algumas receitas não recorrentes, né, que seria o termo adequado, por operações na área de fiscalização. Então, está aqui a subsecretária da Receita, que é a Elane, o diretor do Tributos Imobiliários, que é o Afonso, e que deu esse resultado grande na arrecadação. Lógico, foi o mérito de toda a equipe, junto com o sistema que tem trabalhado, mas isso não quer dizer que seja uma receita que vá se manter ao longo dos anos. Foram ações pontuais que reforçaram o caixa, mas que a gente não pode tomar decisões pautadas em cima desse número. E para piorar a nossa situação, ou pelo menos para nos colocar em alerta, a gente está toda semana sob ameaça da votação do projeto de lei 461 em Brasília, que é, de novo, a reestruturação e divisão do ISS. Já chegamos à conclusão que, infelizmente, Osasco não tem como segurar essa votação. A gente fez todo o esforço, então, fazem quase 2 anos que a gente está criando todos os mecanismos políticos possíveis para impedir essa votação, mas a gente entende que agora não tem mais como segurar.
E essa votação, caso ela realmente aconteça esse ano, ela vai começar a afetar diretamente a nossa arrecadação. Então, a gente precisa, mais uma vez, ter uma postura conservadora sobre as ações feitas pelo município, considerando, inclusive, que ano que vem, ano eleitoral, último ano do governo, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, um ano que a gente ainda tem que ter algumas cautelas adicionais para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal. Feitos os comentários iniciais, eu vou passar a resposta, começar pela doutora Régia. Doutora Régia, a gente teve, de fato, superávit, mas só para colocar, ele é o resultado do que está acontecendo, da arrecadação versus que a gente tem previsão do gasto. Então, na verdade, esse é o segundo quadrimestre, uma foto que foi tirada em 30 de agosto, não é isso? 30 de agosto. A gente tem uma execução com esse recurso para consumir esse superávit já no orçamento que está previsto. Tá? Então, na verdade, a curva de arrecadação no começo do ano ela é sempre maior. Isso é tradicional, paga PVA, tem uma série de despesas. Então, normalmente, você tem uma arrecadação maior no começo do ano, nos primeiros quadrimestres, depois você vai acomodar até o final. Então, esse não é o resultado final do exercício. Tá? Então, dá essa falsa sensação que a gente está com 300 milhões de reais e não é exatamente isso que que vai chegar em 31 de dezembro de 2019 nessa circunstância, porque a arrecadação tem um comportamento e a despesa ela é constante. Então, isso em qualquer município, em todos os anos, né? Sempre o comportamento da arrecadação é maior no primeiro semestre, cai no segundo e a despesa ela costuma ser constante. Então, esse número vai adequar. Mas a questão dos investimentos, dos empréstimos, a gente até teve um esclarecimento prestado oportunamente aos demais colegas, de que os empréstimos que estão para serem votados autorizativos são exclusivos para investimentos. A gente tem a obrigação legal do viaduto do Miguel Costa, a gente tem a previsão de assinatura pelo governo do Estado da nova alça de acesso agora em setembro, e existem obras que a gente precisa fazer de mobilidade urbana para que a nova alça possa ser efetivada. O governo do Estado exige que o município comprove essas intervenções. A gente tem um programa grande de recapeamento asfáltico, quer dizer, a gente precisa, a demanda do recape da cidade é grande. A gente tem o cumprimento do projeto, o financiamento do projeto do Hospital da Criança, ali na Zona Norte, né? Temos a questão da cidade da polícia, que a gente vai fazer. A gente já fez uma experiência bem-sucedida com o COI, que é o Centro de Operações Integradas, ali na Visconde Nova Granada, e agora a gente vai agregar naquele mesmo local todas as delegacias especializadas, Batalhão da Guarda Civil, Batalhão da Guarda Municipal e a seccional da Delegacia Civil. É uma forma da gente agregar a inteligência toda policial em um único local. Isso tem sido recomendado por todos os especialistas da área e tem reforçado os bons números que Osasco tem conseguido ter. Além de fazer a ampliação de quase todos os campos de futebol do município. A gente tinha uma programação de fazer uma série de campos e a gente vai, com essa possibilidade, conseguir estruturar mais campos de futebol, dando mais opções de lazer aos munícipes. Então, são ações que são consideradas investimentos. Essas leis autorizativas que estão nessa casa vão configurar o maior investimento municipal, a maior contratação de todos os municípios do país. Vai ser feita por Osasco, para a gente continuar gerando emprego, porque, na prática, a gente está falando de obras concretas, geração de emprego direto, e manter a qualidade para o cidadão. Isso não afasta, doutora, que a gente tenha outras ações sendo custeadas por recursos próprios. Então, o que acontece? A gente, na verdade, está ampliando o leque de realizações que a gente está fazendo. Não é que uma coisa substitui a outra. A gente passou muitos anos com a Receita em Osasco muito achatada, com uma dívida muito alta. Vossa Excelência, quando foi secretária, como percebeu isso na pele, quer dizer, não estou falando dado econômico, não é uma questão política. E isso faz com que a gente ainda tenha muita dívida a pagar. Então, ainda que a Receita tenha um crescimento muito forte, o estoque nosso hoje de precatórios, por exemplo, ele está entre os 10 piores do Estado. Né? Hoje está melhor do que estava no começo, mas ainda é um número muito alto. Então, e é uma dívida que a gente não tem como não pagar. Então, a gente acaba tendo uma receita boa, mas a capacidade de investimento nossa, que é alta, pode ser melhorada por intermédio desses empréstimos. Então, foi submetida a lei autorizativa,
a gente já deixou claro isso para os vereadores quando a gente teve a oportunidade, que as leis elas vão ser autorizadas, mas o município só vai efetuar a contratação daquilo que for a melhor operação de crédito, porque a gente está com 2 bancos, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, disputando essa operação. Então, a gente vai ter autorização, mas vai efetuar só aquela que efetivamente for a melhor operação para o município. A situação dos precatórios, a gente aumentou o volume de pagamentos, a gente estava com... Só que a gente tem uma dificuldade, vereadora, e aí eu peço, Vênia, porque assim, a gente paga todo mês, mas, infelizmente, o Tribunal de Contas não atualiza isso na mesma velocidade que a gente faz os pagamentos. Então, ele faz a atualização uma vez por ano. Então, a foto que a gente tem hoje não contempla ainda toda a atualização de recursos que a gente fez ao longo desse exercício. Tá? A gente vai ter, no final do ano, provavelmente, a posição mais real do estoque. A gente vai pagando todo mês, a gente conseguiu honrar com a Câmara de Compensação, a gente estima que esse número tenha caído para algo em torno de 600 milhões, estava quase em 800, tá? Mas não está atualizado o número, porque o TJ não faz essa atualização com a mesma velocidade que a gente faz os pagamentos. Então, esse número atualizado, eu só vou conseguir passar um dado mais real no final do ano. Eu posso até passar qual foi o último mapa e quanto tem depositado na conta. Mas o número oficial do TJ ele só faz uma vez por ano. Tá? Se o número nosso depois atender a expectativa de Vossa Excelência, a gente pode encaminhar para o seu gabinete, não tem problema nenhum com essa ressalva, que não é o número oficial do TJ. O portal da transparência, na parte da arrecadação, eu não sei se a Karine está a par disso, tá? Então, a Karine vai falar, tá? Com relação às terceirizações, vereadora, houve uma mudança com relação ao modelo de OS, tá? Se não me engano, o Tesouro Nacional editou uma portaria para que fosse computado no âmbito do limite com pessoal, o gasto de pessoal das organizações sociais, não é qualquer modalidade de terceirização. Hoje, se você faz uma terceirização de mão de obra pura e simples, ela já computa, normal, tá? Se você faz a terceirização de serviço, não computa, e não vai continuar computando. E as OS, foi editada essa portaria. Essa portaria só vai começar a vigir, se não me engano, em 2021, salvo 2020 e tal. Mas existe muita discussão dos municípios em torno desse dispositivo. Então, a gente ainda tem a expectativa que ele possa ser revisto. O fato é que a gente não está balizando a questão da mão de obra por força do limite somente. Não é esse o ponto. Na verdade, a gente está tentando adequar todas as carreiras do município. E tem várias carreiras que é difícil você ter provimento ou por concurso público, pela natureza do que é o cargo. Então, vou dar o exemplo que a gente tem, merendeira. Por exemplo, você, quando faz um concurso público, você não pode mais exigir a prova de que a pessoa saiba efetivamente cozinhar. Você vai exigir que ela saiba português, saiba matemática, mas efetivamente a prova prática não cabe mais. Tem que ser só critérios objetivos. Então, a gente fica um pouco amarrado de entender que a gente está tendo a melhor decisão sobre alguns cargos. Na área da cultura, isso é muito comum. Você tem, como é que você vai fazer um concurso público para locutor, ou maquiador, enfim, tem algumas restrições que a gente tenta adequar. Na área da saúde, hoje o mercado, todos os municípios estão partindo para um modelo de publicização, que é o modelo ou de terceirização direta ou de organização social. Isso faz com que todo o mercado médico se adeque a isso. Então, a gente não consegue mais fazer por concurso segurar os mesmos profissionais, porque o mercado tem uma dinâmica. Então, alguns anos atrás, a carência era de pediatria, hoje é de ginecologia. Então, você tem que ter flexibilidade para atender a rede sempre que for necessário, o que a gente sabe que é complicado. Então, não é que está tendo uma política ampla de terceirização. A gente está fazendo alguns ajustes em carreiras para que a gente tenha espaço orçamentário dentro do limite para melhorar as outras, que é o que efetivamente está acontecendo. Vai, por exemplo, subir para essa casa, se é que já não subiu, não tenho esse dado exato, reestruturação da carreira de professor da rede para a educação infantil. Tá? Já em condições melhores, estruturando melhor a carreira. Deve vir esse ano também outras carreiras para serem apreciadas por vocês. Isso é um pouco o resultado desse trabalho, da gente entender o que é possível ser terceirizado sem prejuízo da qualidade e o que a gente pode se dedicar efetivamente à função do Estado. Então, não é uma coisa balizada somente pelo
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda que isso, de fato, serviu negativamente nos anos anteriores, porque acabou ficando uma massa muito grande de funcionários e o teto era o mesmo, né? Então, a situação da FITO, vereadora, a situação financeira da FITO, ela está se recuperando. A gente conhece a história da FITO, ela já teve uma situação melhor. Ao longo dos anos ela foi se perdendo e agora a gente começou, pelo menos, a estabilizar a questão dela com relação aos números financeiros, né? Ela teve mais alunos, teve matrículas. A gente está fazendo esse ajuste da FITO, começar também a desenvolver na área de educação infantil para o município. A gente tem uma carência de 7 mil, ainda tem 7 mil crianças esperando fila de creche, então todas as alternativas que a gente puder fazer para zerar essa fila a gente tem feito, né? E a FITO está conseguindo se reestruturar. A gente ainda acha que a gente tem certeza, vereadora, que a gente ainda vai submeter essa casa a mais discussões sobre o futuro da FITO, no sentido de ver como é que a gente resgata a FITO. Hoje, a análise, o esforço que a gente tem na administração é para resgatar a FITO e torná-la, de novo, a referência que ela sempre foi. Repasses federais, obras paradas, vereadora, eu vou pedir desculpas, mas, assim, não tem... A única obra que não está que estaria parada, que não está parada, mas não foi concluída a segunda etapa, é a Visconde de Nova Granada. Todas as outras, elas estão em execução. A gente tem recebido os repasses, a senhora falou do Santa Rita, a gente está com Santa Rita hoje com uma questão de titularidade de terra, que é o que está faltando, quer dizer, não há um problema de repasse do governo. Eles estão concluindo ainda a primeira etapa para começar a segunda, e a gente imagina que no horizonte de alguns meses, no máximo, a gente já começa a segunda etapa, mas não é uma questão fundiária. O Braço Morto está em execução, ele já avançou nesse ano mais do que ele avançou nos outros anos, então ele está em execução. As creches estão em execução, quer dizer, a gente não tem... o Morro do Sabão, ele está em execução também, tá? A gente teve que fazer, acho que até uma troca da empreiteira, não me lembro, mas teve que fazer uma readequação do projeto. O que, de fato, foi executado, inaugurado, e da gestão passada para cá não foi dado continuidade, até porque precisa, na verdade, de uma ação junto ao Ministério, é a questão na Visconde de Nova Granada. Tá? Claro. Habitação? Não, de todas as obras que Vossa Excelência relacionou, a única que estaria sobre a guarda da habitação, que estaria eventualmente o problema, é o Morro do Sabão, porque o Braço Morto está com eles, mas está andando. Eu estou falando porque isso eu pago. A questão do Morro do Sabão precisou fazer uma readequação do objeto, e até onde eu sei, ela vai retomando. A gente tem um problema ali com a empreiteira, que ela não tem fôlego para fazer a antecipação dos recursos, e a gente acaba tendo medições menores, mas... Eu vou até passar ao secretário de Habitação, entender exatamente o que é que houve, ou qual é esse comentário, porque não procede. Posso até levantar todos os pagamentos, estão disponíveis, vereadora, no portal da transparência, para consulta, todos os pagamentos efetuados, por exemplo, ao consórcio EIT Constran, que refere-se à obra do Braço Morto. A gente paga todo mês, e não tem me causa uma certa estranheza. Eu vou levar esse assunto ao secretário de Habitação para que ele possa esclarecer e se tem alguma coisa lá que a gente possa fazer para ajudar. O problema do repasse do governo federal, de um modo geral, é a velocidade. Porque, assim, historicamente, eles nunca repassam na velocidade que nós gostaríamos. Então, demora 3 meses, 4 meses, mas aí não é uma questão relativa ao Osasco. Infelizmente, esse é o fluxo do governo federal. E aí alguns empreiteiros reclamam que eles não têm condição de financiar por 3, 4 meses enquanto vem o recurso, né? A gente está passando por um caso parecido com o Poli do Airosa, que é uma emenda federal, que o empreiteiro quer retomar, mas ele quer garantir que o município arque com a obra, caso haja uma demora no repasse muito grande. E é isso que a gente está vendo com eles. E estamos agindo junto ao governo federal para diminuir esse espaço. Você quer falar alguma complementar, Karine?
sobre a questão do portal. É a segunda vez já, né, que eu prometo para a doutora Régia que vou melhorar esse portal. É verdade. A partir de 24 de junho, a gente passou por uma mudança muito grande de sistema orçamentário, financeiro, contábil, e uma integração inovadora também, porque o município não tinha um sistema de compras, então a gente integrou. E dentro desse sistema também está o portal. Então, ele não veio no formato que a gente estava. Se do jeito que estava, a gente já não estava conseguindo achar as informações, porque assim, as informações estão lá. Mas qual é o objetivo da transparência? A gente entende isso. O objetivo da transparência é que qualquer leigo, qualquer pessoa que procure, ele encontre aquilo que ele estava almejando, né, um número exato. Então, assim, a gente ainda continua trabalhando para melhorar isso. Eu tenho uma pessoa hoje, dentro dessa nova estrutura, a gente criou uma divisão para a gente cuidar e acompanhar isso. Então, validar melhor os números. Só que essa movimentação de sistema, ela está ocorrendo gradualmente, doutora Régia, porque a gente ainda tem problema na parte contábil. Foi uma integração assim, gigantesca. Então, assim, a gente está arrumando a parte contábil e já vai partir para melhorar esses relatórios de transparência. Então, assim, ainda continuo em dívida com a senhora. E com os munícipes, né? Mas a gente está trabalhando. As informações estão lá. Eu tenho as informações validadas. Mas aí a forma de buscar pode ser que não seja fácil. Então, é isso que eu preciso melhorar. A forma de rastrear essas informações. Com relação à fala do vereador Tinha de Ferreira, eu vou responder aquilo que é afeto à Secretaria de Finanças, óbvio. A gente, com relação à gestão do Antônio Giglio. Tá? Questão da sindicância, vereador, ele pressupõe que haja algum ato com relação a algum funcionário. Então, assim, se há notas frias, eu acho que o senhor pode formalizar a denúncia, inclusive para a secretaria, indicando quais são as notas frias. Agora, abrir sindicância, a sindicância, normalmente, ela teria que ter alguma participação de algum funcionário da casa. E, então, o senhor tem todo o direito de formalizar, assim como tinha falsa denúncia é crime, tá bom? Então, tinha para abrir sindicância com relação... Bom, tia, o senhor ir ao Ministério Público não seria nenhuma novidade. Então, assim... Agora, só lembrando que... Não precisa falar para... Vereador Tinha, por favor, vamos deixar aqui o secretário usar. Vamos pedir a gravação disso aqui. Eu ó. queria formalmente pedir a gravação. O senhor está afirmando que a gente está tendo algum tipo de ato ilícito praticado da minha parte. Eu queria pedir a gravação disso aqui para levar Vereador a polícia, Tinha, por favor. secretário de Finanças, vamos se comportar para a gente dar seguimento à nossa audiência pública. Vereador Tinha, por favor, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Didi, Vossa Excelência vai querer dizer, vereador Jair. Então, vamos aqui. Não tem perguntas. Vamos aqui fazer um encerramento aqui da audiência. Agradeço aqui a todos os palestrantes, a Karine, o nosso secretário de Finanças, Pedro Sotero. Em nome de vocês, quero agradecer aqui toda a assessoria técnica e funcionários da Secretaria de Finanças. Agradecer também a presença aqui de todos os vereadores, vereador Jair Assaf, o vereador Didi, a vereadora Régia, o nobre vereador Tinha de Ferreira, o vereador Alex da Academia, o nobre vereador Toniolo, o Rogério Santos e o vereador
Daniel Matias, que também faz parte da Comissão de Finanças. Agradecer também à imprensa, o público aqui presente, nesta importante audiência pública. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir às reprises, consulte a programação em nosso site www.osasco.sp.leg.br. Agradeço a sessão das comissões pela organização e a realização dessa audiência pública e aos assessores dos nobres vereadores que colaboraram para a realização desse tal evento, dessa audiência pública. Bom dia a todos, que Deus acompanhe a todos. Está encerrada a audiência pública de Economia e Finança. Obrigado.